Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São 22 horas e 39 minutos, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Hoje já são 4, Já estamos em 4 de agosto de 2023. E quero trazer mais uma reflexão nesse canal Obra Missionária Construindo Shalom, Conexão Brasil-Manaus. E eu estou trazendo uma série de reflexões voltada à questão do livro de Provérbios. Esse ano de 2023, eu escolhi o livro de Provérbios para trazer alguns ensinamentos. E não tem sido fácil, porque a gente encontra muitos obstáculos quando a gente se levanta para garimpar as Escrituras Sagradas, para estudar um pouco das Escrituras Sagradas. E eu confesso que nesses 25 anos de estudo das Escrituras Sagradas, eu ainda tenho muito que aprender. Cada vez que eu debruço sobre as Escrituras Sagradas, Deus me mostra muitas coisas que ainda eu preciso aprender. Esse livro de Provérbios é um livro maravilhoso, é um livro que cativa a pessoa a se aprofundar relacionada à questão do conhecimento das coisas da vida. Então, o livro de Provérbios é um livro excelente para as pessoas que querem saber sobre as coisas da vida, tanto dentro do campo espiritual como no cotidiano. E hoje eu quero trazer a terceira parte sobre sinais de loucura, ou sinais de sabedoria e loucura. Esse é o tema, e que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 10. Depois você toma nota aí e depois você vai consultar. Provérbios capítulo 10. Hoje eu vou estar estudando, vou estar passando a reflexão no versículo 9. Ou seja, no versículo 10. Eu comecei no versículo 8. Aliás, eu trouxe uma introdução. Depois eu vim para a primeira parte, no versículo 8, eu vim para a segunda parte, no versículo 9, agora estou vindo com a terceira parte, no versículo 10, relacionada à questão de sinais de sabedoria e loucura. Então sabemos que o ser humano em si, se ele não for um homem dirigido pelo Espírito de Deus, ele é propício a mostrar os seus sinais de loucura. As pessoas podem ver um homem que não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus como um homem cheio de sinais de loucura. Não sinal de sabedoria, mas de loucura. Por isso que o livro de Provérbios é um livro fascinante para quem quer aprender muitas coisas voltadas à questão da vida. E o Salomão, ele explica muitas coisas que verdadeiramente nos faz a gente tomar posições na nossa vida. Então, sinais de sabedoria e loucura todo ser humano tem. Então, sinais de loucura, dentro de um sentido de espiritualidade, são pessoas que não estão conectadas com Deus. Agora, sinais de loucura dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro da filosofia, dentro de outras coisas, é outro sentido. Mas aqui eu estou falando de sinais de loucura dentro de um campo espiritual, para que você possa entender. Então, Provérbios capítulo 10, versículo 10 fala assim: aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca
infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Então nós vemos aqui dois personagens negativos. As pessoas que se comunicam com seus olhos maliciosos, que automaticamente o seu fruto é infelicidade, tanto para si como para as pessoas que estão ao seu redor. Porque o texto já fala, aquele que se comunica com olhares maliciosos. Então, o que a gente mais vê nesses dias atuais são esse tipo de coisa. Pessoas que entram dentro do seu estabelecimento, entram dentro da sua casa, né? Tem acesso à sua vida, e aí muitas vezes você pensa que são pessoas fiéis, mas praticamente não são. São pessoas que se comunicam com seus olhares maliciosos. Se anda em parceria, um olha para o outro e comenta, sem abrir a boca, comenta um para o outro só com a questão do olhar. Quer dizer, fala mal de você só com o olhar, né? Se falam algo relacionado à sua pessoa só com o olhar, um olhando para o outro. Então você vê o perigo que muitas vezes a gente corre. Se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós estávamos perdidos mesmo. Então, as pessoas que se comunicam com seus olhares maliciosos. O que é malicioso? São pessoas que já têm aquele senso de humor diabólico. Pessoas que olham para você com aquele olhar de maldade, com aquele olhar de desgraça, com aquele olhar de destruição, com aquele olhar de zombaria, né? Com aquele olhar que está por ali. Você pensa que está te ajudando, mas está no seu olhar, já está querendo a sua destruição. A sua destruição. Tem pessoas que o seu olhar é tão ruim, tão péssimo, que até se olhar para uma planta, a bichinha morre. Tem pessoa que o olhar é tão ruim, que se olhar para uma cobra, uma serpente, a serpente morre. Eu via muito meus pais ali no Piauí falando sobre a história de um certo homem que só ele em olhar para uma cobra, a cobra morria. Se ele passasse naquela redondeza e alguém fosse pego de cobra, a pessoa já tinha que falar, 40 dias sem fulano passar naquela redondeza, porque só em a pessoa que era pego de cobra ouvir a voz daquela pessoa, era como a cobra tivesse pegado aquela pessoa naquele imediatamente. Imagine se ele conseguisse ver. Se vesse, era na hora, já a pessoa morria na hora. Então, como que tem pessoas diabólicas, pessoas que já são mal de nascença, e elas não mudam, elas não querem mudar, porque elas são alimentadas justamente por esse mal. Então, o olhar da pessoa, o nosso olhar é aquilo que está dentro de nós. O seu olhar, a luz que está no seu olhar, justamente é aquilo que está dentro de você. O que a Bíblia fala? Que se os seus olhos for treva, todo o seu corpo é treva. Então não tem como correr. Então, quando você vê pessoas com um olhar malicioso, aquele olhar que quer te destruir, aquele olhar que quer te enganar, pode ver que são pessoas que dentro de si tem aquilo ali. Então, não tem para onde correr. Tudo aquilo que transparece no olhar da pessoa é o que está dentro do seu interior, é o que está dentro da sua alma, do seu espírito, lá no seu ser. É escuridão, é treva. O Espírito de Deus não está morando numa pessoa dessa forma. E a gente vê que isso, muitas vezes, até o próprio crente que se diz crente, tem esse tipo de olhar, né? Olha para você com inveja, olha com você com desdém,
olha com você com zombaria, olha com você, não acredita nos seus projetos, e se olha para algum projeto seu, já deseja mal, já deseja destruição. Se entra dentro do seu estabelecimento, se for um comércio, ele bate o olho em tudo que tem dentro daquele comércio, e se a gente não tiver brindado com a presença de Deus, não tiver protegido com o Senhor, pois com certeza é falência na hora. Tem pessoas que entraram no estabelecimento de uma pessoa e a pessoa não tiver debaixo do sangue de Jesus, pois é arriscar até as portas, descer, acabar contigo, falir, porque a pessoa já entra com aquele olhar de inveja, com aquele olhar malicioso, tentando arrancar informação, tentando ver alguma coisa que ele possa imitar, que ele possa copiar. Então é isso. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos ensina por intermédio do nosso olhar, o que a gente percebe, e a gente vai orar. A gente vai orar para essas pessoas. Então são pessoas que no seu olhar malicioso comunica com seus olhares. E isso traz o que? Traz infelicidade. O texto fala aqui: aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades. Então, aqui está no plural. Aquele que se comunica, uma pessoa que se comunica com olhares, quer dizer que a pessoa não vai olhar só uma vez, com olhar malicioso. Esse olhar malicioso, ele pode olhar, muitas vezes pode olhar entra, principalmente o homem, né? O homem ou a mulher entra em algum local e muitas vezes a pessoa pode ter até inveja daquele casal. A pessoa já olha com um olhar malicioso para o esposo, né? O esposo daquela pessoa, de repente aquela pessoa é colega daquela outra mulher, é colega, e ela se comunica com o seu olhar malicioso com o esposo, relacionado com a questão do esposo. Olha para o esposo da sua amiga com o seu olhar malicioso, com o seu olhar que só Jesus na causa. Isso é um olhar malicioso, que vai trazer infelicidade. Por quê? Porque não é só um olhar. Olha uma vez, olha duas vezes, olha três vezes, você diz: mas é a minha amiga, mas é meu amigo. Isso de ambas as partes. Então, para você colocar dentro da sua casa, você convidar um amigo ou uma amiga, sei lá, a mulher convidar alguém para ir para sua casa, é minha amiga. Tem que saber se essa amiga verdadeiramente é fiel a Deus. Porque se não for fiel a Deus, se não tiver uma comunhão plena com Deus, com certeza essa amiga está correndo risco de perder seu esposo, de perder seu marido. Por quê? Porque ela vai conquistar com seu olhar. A carne vai reinar sobre aquela situação. Olha uma vez sem querer, o esposo olha também, aí sem querer, mas aí ela olha com aquele olhar malicioso, uma vez, duas vezes, vem de novo, e aí até quando acontece que aquele olhar ele vai se materializando naquilo que o coração vai desejando, e ambas as partes. De repente o homem leva o seu amigo para a sua casa, e ali a sua esposa também está por ali. O cara dá uma olhada sem querer, aquele olhar malicioso. A esposa muitas vezes não quer falar para o esposo, e aí ninguém sabe como é que está o relacionamento de ambas as partes, e aquilo ali vai nascendo alguma coisa no coração. Então, hoje, nos dias que nós estamos vivendo hoje, temos que vigiar. E Salomão era um homem bem experiente relacionado a essa causa. Por isso que ele está citando isso aqui, né?
aquele que se comunica com olhares maliciosos, quer dizer, em silêncio, a pessoa nem percebe, de repente, vamos supor, eu estou jogando para o lado de relacionamento, de namorado, esposa, de repente a esposa está lá por trás do esposo, né? Ela está de lá trocando olhar com a pessoa lá do outro lado, e o esposo não está vendo, e ambas as partes, e vice-versa. E aquilo ali já está provocando um certo tipo de traição, só com o seu olhar, já trazendo um certo tipo de desejo. O desejo carnal começa a entrar aí, principalmente se a mulher ela não tiver com suas roupas decentes, tiver com alguma roupa provocante, aquilo ali vai nascendo no coração do homem, e vice-versa. É por isso que a gente vê muita traição, até dentro do nosso meio evangélico, existe isso aí. Então, olhares maliciosos é para pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Não tem. Uma pessoa que é cheia de Deus, cheia da graça de Deus, jamais vai olhar para a esposa de um obreiro ou de um seu amigo com um olhar malicioso. E a mulher também jamais vai olhar para o esposo da sua amiga com um olhar malicioso. Mas a gente vê muito isso aí. Já olha com aquele olhar de pornografia, já querendo não sei nem o que, já se relaciona com aquela pessoa só com o olhar, e isso vai trazer infelicidade emocional, infelicidade psicológica, infelicidade espiritual, porque vai esfriar a fé daquela pessoa, a tal ponto que se ambas as partes não perceber aquilo ali, vai haver a traição na hora. Vai haver, porque através do olhar, aquilo ali vai gerando pensamento, e os pensamentos vai se materializando fantasias, e as fantasias descem para o coração, e vai chegar a um ponto de quando tiver uma oportunidade, cair na hora, ambas as partes, vai cair na hora. Então, temos que ter cuidado com quem você vai colocar ou com quem você convida para entrar na sua casa. Essa é uma reflexão para você pensar: mas é meu amigo. Beleza, mas como é que sua esposa se veste? Como é que ela se tá? Qual é a forma que ela se veste? Porque de repente você convida o seu amigo, mas a sua esposa ela veste alguma roupa provocante, você está correndo risco. E de repente a esposa convida, ou a esposa leva a sua amiga para a sua casa, e aí a sua amiga também vai com aquela roupa provocante, e aí começa os olhares, as trocas de olhares maliciosos, e a carne começa a reinar. Vai chegar um tempo de ambos cair, não tem jeito, cai com certeza. Então tem que ter muito cuidado nessa área, o que a gente mais vê. E hoje você vê que o pecado já não precisa mais a pessoa correr tão, ela vai o pecado vai na porta, bate na porta, vai lá bater na porta, te convidar. E aí, se o relacionamento daquele casal não tiver em dia, não tiver 100%, pode estar tranquilo, porque vai cair na hora. Vai cair, porque está carente. O homem está carente, a mulher está carente, leva seu amigo, ou ela leva sua amiga, e aquela coisa. E aquilo ali vai avançando. E aí, de repente, aquela mulher também, mesmo casada, ela olha para o esposo do outro, muitas vezes o seu esposo em casa não tem aquele olhar. De repente também acontece com a mulher também, chega lá, o seu esposo não olha daquela maneira. Então são coisas que eu vejo assim, que estão correndo risco, porque o olhar malicioso é um olhar pornográfico. É um olhar pornográfico que a pessoa praticamente está comendo a pessoa só com olhar. Em outras palavras, para você entender. O homem olha para a mulher
desejando, já come a mulher só com os seus olhos. E a mulher também já come aquele homem só com os seus olhos. Comendo dentro no sentido de pensamento, no sentido de olhar, para você entender as coisas. Então, reflita bem nisso aí. Saiba quem você vai levar para visitar para sua casa. Você, esposa, você, esposo, saiba bem quem você vai levar para visitar. Então, por isso que nós temos que vigiar. Se verdadeiramente essa pessoa é amigo mesmo, ou é amiga mesmo. Porque se não for, está correndo risco mesmo. Então, esses olhares, que diz a Bíblia, que se a gente olhar já desejando uma mulher no nosso coração, já adulteramos com ela, o adultério mental. Isso vai acontecer, um adultério mentalmente falando. Já adulterou com a mente, por intermédio das portas da alma que você olhar. Você olhou, com seu olhar malicioso, desejou, já adulterou. Então é muito perigoso essa forma de você utilizar o seu olhar malicioso. Tem que vigiar, tem que pedir para o Senhor ungir os seus olhos, mesmo obreiro, mesmo pastores, muitas vezes já são antigos na fé, mas não foi liberto. O seu olhar é aquele olhar pornográfico, olha para a mulher já com aquele olhar de pornografia, só o sangue de Jesus. E aí muitas vezes você não percebe, mas aí a mulher percebe, mas muitas vezes não quer falar para o esposo, porque gostou daquele olhar. O pior é que gostou, e aí fica muito difícil essas coisas se resolverem do bem. Por isso que aqui o texto está falando: aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades. Então temos que vigiar relacionado a isso. Então isso eu estou falando dentro do relacionamento. Você olhando para a questão profissional, são pessoas que derrubam a sua área profissional, que derrubam o seu negócio só com o olhar. Misericórdia. E aí a outra parte aqui está falando aqui, o segundo tipo de pessoa. Aqui falou sobre o primeiro tipo de pessoa, sobre olhares. Agora está falando sobre relacionado à boca. Falamos sobre os olhos, agora falamos sobre a boca. Cadê? Assim como a boca do insensato o leva à destruição. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidade, assim como a boca do insensato o leva à destruição. O que é uma pessoa insensata? Você vai lá e pesquisa. A pessoa insensata é uma pessoa que é fora de si. Até eu vi aqui. O que é insensato? Que não é conforme o bom senso, a razão, atos. Aquele que não está em seu juízo, cujos atos não são contrários ao bom senso, a justa medida, insano, doido, delirante, que não está no seu juízo perfeito. Então, que vai levar à sua própria destruição. Então, o que a gente mais vê são pessoas assim. Infelizmente, nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, temos que estar todos os dias diante das Escrituras Sagradas, estudando, meditando, garimpando, pedindo a misericórdia de Deus para que a gente possa viver verdadeiramente como filho de Deus. Porque a carne, ela vai falar alto, né? A carne vai falar alto, e se a gente não matar a nossa carne, com certeza nós vamos ter olhares maliciosos, vamos ter bocas de pessoas que vão ser insensatas, e vai trazer tanto a nossa destruição como a destruição de outro. Então, tanto a comunicação com os olhos, tanto a comunicação com a boca,
dependendo de que forma você esteja comunicando, de ambas as partes, vai levar à destruição. Vai levar à destruição. E o que a gente mais vê hoje são pessoas assim. Hoje nós vivemos no nosso Brasil aí, meu Deus, por intermédio da questão do olhar, do que a pessoa está vendo, na questão da comunicação, já levou muita gente a caírem, a perder as suas vidas. Então, vamos pedir a misericórdia de Deus, para que Deus possa ungir nossos olhos, e que Deus coloca na porta da nossa boca, vamos supor assim, vigilância. A gente vigiar com aquilo que vamos falar, com aquilo que vamos comunicar, né? Porque não é fácil de jeito nenhum. Aqui mesmo, muitas vezes a gente está fazendo algum trabalho, sei lá, até isso. Hoje a gente tem que vigiar. Tem pessoas que te denunciam, faz denúncia contra a tua vida por aquilo que vê, tá vendo? Mas olhar malicioso. Depois comunica, pega o celular e vai comunicar com os órgãos públicos, a uma autoridade, te denunciando, porque tem inveja de você, porque não vai com sua cara. O que a gente mais vê são vizinhos assim. E dizem que tem até um ditado que o vizinho é seu cartão postal. Eu não gosto muito disso, de maneira nenhuma. Então nós temos que saber que tipo de cartão postal nós temos ao nosso lado. Rapaz, porque tem vizinho de todo jeito. De todo jeito tem vizinho. Aqui mesmo, eu fazendo aqui um serviço aqui, do muro, fazendo um muro aqui, de frente aqui, a gráfica aqui. Aí não sei quem foi, mas um vizinho foi e me denunciou, né, um setor aí que é responsável por esse negócio de urbanização. Aí de repente a pessoa vem tirando foto do prédio, aquela coisa toda, simplesmente por causa de uma goiabeira que estava na passarela aqui da calçada. Eu fiz o muro e aquela goiabeira estava ali atrapalhando as pessoas passarem. E uns canos de água que muitas vezes joga para fora. Mas esses canos de água aqui já tem 40 anos já. Mesmo que ele construiu esse prédio, esses canos de água já tem jogando para a rua, né? Então a gente vê o tipo de vizinho que a gente tem ao nosso redor. O tipo de vizinho, eu não sei quem foi, mas Deus sabe. Mas ele utilizou o quê? O seu olhar malicioso, olhar satânico, olhar do inferno. Como é que o cara vai olhar aqui, principalmente aqui? Eu não saio da minha gráfica para estar comunicando com ninguém. Aqui é só eu trabalhando. Quem me conhece aqui, eu trabalhando de domingo a domingo, tentando organizar as coisas. Mas tem vizinho que passa o dia todo só de binóculo, só te filmando, para ver o que você está fazendo. Então são muito perigosas essas pessoas, porque elas não vão até você para comunicar alguma, vamos supor, eu não gosto de fulano, então eu vou prejudicar ele daqui mesmo. Um seu olhar malicioso, olha maliciosamente, então vou lá, vou denunciar aquele crentinho, vou denunciar aquele irmão, porque está crescendo, está prosperando, então vamos denunciar ele para ver se ele para, né? E aí a mulher veio aqui e simplesmente ela mandou cortar a goiabeira. E aí o predeiro foi e cortou a goiabeira que estava ali. Eu não fui cortar porque disse, se eu for cortar essa goiabeira aí, de repente alguém vai me denunciar. Eu já pensando, alguém vai me denunciar que eu estou cortando a goiabeira. E aí nós tivemos que cortar porque a pessoa trouxe a notificação e vai ter que cortar a goiabeira porque está impedindo as pessoas passarem aqui, por essa calçada aqui que pertence à questão da prefeitura. Então, você está trazendo uma benfeitoria, está trazendo algo para poder até ficar melhor o ambiente, mas tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não querem ver a sua prosperidade, tem pessoas que não querem ver a sua felicidade. São pessoas com seus olhares maliciosos que trazem infelicidade, porque o povo muita gente pegava
as folhas da goiabeira aqui para poder fazer chá. Alguns vizinhos aqui pegavam, irmão, estou pegando aqui. Eu disse, não, pode pegar. Aí já não vai pegar mais folha da goiabeira para poder fazer um chá. Por quê? Porque teve outro vizinho que denunciou, quem não sabe quem é, que a goiabeira aí estava atrapalhando. Por que que a pessoa não veio até a mim e falou, ó, pastor Edson, vê aí como é que tu vai fazer com essa goiabeira aí, ó, dá um jeito aí que os pessoal estão passando aí, esses canos de água que vem do prédio aí. Então são pessoas que querem o mal, tanto a minha pessoa que está aqui, como também a dona desse prédio, porque se a pessoa denuncia a minha pessoa que está aqui, ela também está denunciando o dono do prédio, então você vê o tipo de gente baixa que tem. E desde essa reflexão eu estou trazendo essa alerta para que essa pessoa que de repente pode até ter acesso a essa reflexão, que reflita bem no que você está fazendo, porque você denunciar um homem de Deus, um pastor que está trabalhando, que está fazendo uma benfeitoria por causa de um pé de goiabeira que está ali numa passarela. Rapaz, se você faz uma denúncia dessa por um pé de goiabeira, imagina as outras coisas. São pessoas sem temor, que não tem um pingo de temor, de jeito nenhum. E aí eu não sei, de repente, eu não sei se é crente, se não é, mas olha, reflita bem, dobra o seu joelho, conversa com Deus, tá bom? E aí você vai lá e procura ele, como é que é o meu perfil diante de Deus, qual é o perfil do pastor aí diante de Deus, qual é a minha intimidade com Deus, o meu crédito com Deus, porque de repente você está tentando me prejudicar, mas você não está me prejudicando não, viu? Cuidado, porque Deus é um Deus que tem zelo por determinado tipo de pessoa. Deus é ciumento, você não pensa. O Espírito Santo é ciumento, ele ciúma os filhos dele, né? Deus ciúma, e de repente você está tocando uma pessoa que Deus tem ciúme, que Deus é ela, e aí Deus pode te colocar na balança, meu filho. Então preste atenção quando você for denunciar um vizinho, ou vê primeiro as características do vizinho, converse com ele. Eu tenho 8 anos, quase 8 anos que moro aqui nesse pedaço aqui, e a minha vida é só trabalhar, mais nada. Mas é aquela coisa que a gente tem que estar debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue de Jesus. E eu louvo a Deus porque essa porta aqui, quem abriu foi o Senhor para mim. Então você vê que o tanto de pessoas que maliciosa, com seus olhares maliciosos. Aqui a dona Raimunda, que é mais o seu Nilson, que é dono disso aqui, se ela fosse dar ouvido a tanta gente por aí, eu nem estava mais aqui. Graças a Deus que tem pessoas que têm um bom senso, que é guiado por Deus, que entende o meu projeto aqui. A dona Raimunda, ela entende o meu projeto aqui, eu até já falei para ela aqui. Mas tem pessoas que não entendem. Qualquer mudança que eu vou fazer aqui, eu comunico com a dona Raimunda, eu comunico com o dono. Eu não estou fazendo nada aqui sem comunicação, de jeito nenhum. Estou trazendo uma benfeitoria para o espaço, para eu poder ter algo melhor para os meus clientes quando vêm aqui na gráfica. O cliente ficar melhor quando as pessoas vêm aqui. Isso é só um exemplo que eu estou dando de que eu vivo na minha vida. Isso não é a primeira vez não que eu vivo essas coisas. Então são pessoas de olhares maliciosos, que quer trazer infelicidade sobre a sua vida. Pessoa que se comunica com sua boca diabólica, que isso não é de Deus, para poder nos prejudicar. Mas a nossa honra, ela vem de Deus, a nossa bênção, ela vem de Deus, e a Bíblia fala que essas pessoas, elas não prosperam, elas não vão avante, porque elas estão provocando a infelicidade, mas essa infelicidade
ela não vai vir para a pessoa que está sendo, mas sim para a própria pessoa. Então, aquilo que a pessoa está plantando, ela vai colher. Ela vai colher. Então, como o texto aqui está falando aqui, aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidade, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Então, a pessoa está fazendo uma denúncia contra o seu vizinho, ele está se destruindo, porque se fosse uma denúncia justa, beleza, mas uma denúncia injusta, aí, meu filho, não tem jeito não, é colocado na balança de Deus e é pesado, e se achar em falta, Deus vai cobrar, com certeza Deus vai cobrar. Então, eu louvo a Deus por Deus ter me dado grande sabedoria na palavra. 25 anos estudando as Escrituras Sagradas. Já enfrentei muitas coisas nessa minha vida. Coisas que eu olhava assim, meu Deus, essa eu não venço. Mas Deus tem me dado vitória em todas. Em todas as minhas batalhas, Deus tem me dado vitória. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu trato as coisas honesta, justa. Não sou perfeito, tenho muito erro, né? Mas cada dia que passa, eu quero me aperfeiçoar mais na presença de Deus, né? Sou pastor, mas o pastor não é Deus. O pastor é um ser humano que erra, que é falho. O único que não erra é Deus. Mas a gente, humanamente, a gente está errando todo dia. E tem pessoas que olham para a vida de um pastor achando que ele é um super-homem, achando que ele já é um semideus. Não, misericórdia. Então, vou ficar aqui nessa reflexão, número 413, Provérbios capítulo 10, versículo 10. E isso é uma reflexão para você refletir. Isso aqui não é um discurso de ódio, porque pela forma que você está me olhando, você vê que você não está vendo maldade do meu olhar. A forma que eu estou me expressando aqui é uma expressão shalom, tranquilo, paz, harmonia. Você não está vendo ódio no meu falar. Você não está vendo isso, você não está percebendo. Então, aqui não é um discurso de ódio e nem um desabafo. Apenas eu trouxe um exemplo dessa reflexão. Um certo tipo de pessoa que muitas vezes estão ao nosso redor, nós achamos que que é bênção, mas não é, quer ver a nossa destruição. E só Deus para nos livrar desse tipo de gente, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que ele está pensando. Ele olha, né, e depois vem as suas denúncias injustamente contra nossas vidas para querer nos destruir. Mas não consegue porque a nossa vitória, né, vem do Senhor. A justiça vem de Deus. É Ele quem julga todas as coisas. Que maravilha, porque se fosse o homem, meu Deus, a gente estava ferrado. Então que Deus abençoe nessa noite e mais essa reflexão. E na próxima eu vou lá para a parte 4. Essa foi a parte 3. Sinais de sabedoria e loucura. Então essas pessoas que ficam com seus olhares maliciosos, isso são sinais de loucura. Pessoas que usam seus lábios para denunciar pessoas justas, são sinais de loucura. Sinais de loucura. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima reflexão.